Fala, leitor do Treino Mestre, tudo bem? Aqui é o Sandro e hoje nós vamos falar sobre o trabalho de ombros. Eu vou te mostrar algumas variações, alguns exercícios para o treino de ombros. Mas antes disso eu quero falar para você sobre a nossa consultoria online. Um processo totalmente personalizado, onde eu vou pessoalmente montar a sua periodização e você vai receber o seu treino e todas as orientações através de um aplicativo. Ou seja, você vai poder treinar em qualquer lugar, com o máximo de eficiência e com a certeza de que o treino que você está executando é focado nas suas necessidades e principalmente que há um planejamento, uma continuidade no processo. Falando agora especificamente sobre o treino de ombros, é muito importante entender o seguinte: além de toda a questão estética que envolve ombros, de aumentar a percepção do seu tronco, isso é importante para mulheres também, porque com os ombros mais hipertrofiados há uma sensação de uma cintura mais fina, há uma sensação do V, para homens então nem se fala. Além disso tudo, é fundamental que a gente tenha um bom fortalecimento de ombros para prevenir lesões. Ombros fortes vão fazer com que seu treino de membros superiores seja melhor, com que seu treino de membros inferiores também seja favorecido, porque em movimentos como levantamento terra, stiff, os ombros fortes vão fazer com que você consiga utilizar mais carga e principalmente você vai ter muito mais funcionalidade. Primeiramente eu vou te mostrar os exercícios focados nas 3 porções do deltoide, né? Anterior, medial e posterior. Medial ou lateral também, né? Também conhecida como lateral. E depois eu vou falar para você sobre alguns exercícios para o manguito rotador, que é uma estrutura de estabilização do ombro que mantém o húmero dentro da cavidade glenumeral, ou seja, nós mantemos o ombro estável. É fundamental que além dos exercícios para deltoide, você trabalhe também com os exercícios para manguito rotador. Agora eu vou mostrar para você esses exercícios e como utilizar eles em seu treinamento. Bom, agora falando dos exercícios, nós vamos iniciar com o desenvolvimento com halteres, que é um exercício multiarticular, ou seja, mais articulação e mais músculos envolvidos, mas que vai trazer um grande trabalho de deltoide, principalmente nas porções lateral e medial. É muito importante manter o controle do movimento como um todo e que você desça o halter até próximo do ombro, não precisa necessariamente encostar. Agora, nós vamos ver o mesmo movimento, que é o desenvolvimento, só que com a barra. Ele vai permitir que você utilize mais carga, é um movimento um pouquinho mais simples de ser feito do que quando comparado com halteres, assim como esse que nós estamos vendo agora, que é o movimento igualzinho, o desenvolvimento, só que nós estamos fazendo em uma máquina. Por ser um movimento guiado, será mais fácil de executar e aumentar a carga, porém, ele vai desenvolver um pouquinho menos os estabilizadores. No caso do exercício que a Ingrid está mostrando agora, nós estamos falando da elevação frontal alternada. Interessante, principalmente para o final do treino, quando já temos uma fadiga instaurada no deltoide, na porção anterior. A variação sem alternar, com as duas mãos juntas, ela é um pouquinho mais intensa que a anterior. Ambas nós estamos trabalhando basicamente com o deltoide anterior. A elevação lateral, um dos exercícios mais potentes e eficientes para deltoide medial, com alguma participação no deltoide posterior e no deltoide anterior, é um dos melhores exercícios para ombro porque ele se mantém numa posição muito mais confortável e que há menos impacto entre a articulação. A próxima variação é para intensificar o trabalho de deltoide, já é um treino um pouquinho mais avançado, onde você vai fazer inclinado no banco e a ação da gravidade vai fazer com que o exercício seja mais difícil. Você vai perceber que a intensidade desse movimento é muito maior quando você for executar. Importante manter o seu tronco estável e que o movimento aconteça apenas na articulação glenumeral, apenas no ombro. Agora nós vamos voltar para uma elevação lateral, só que perceba que a Ingrid está com os cotovelos levemente fletidos. Isso vai fazer com que músculos estabilizadores do manguito rotador sejam mais ativados, porque como a gravidade vai estar incidindo sobre o peso, ela vai fazer com que esses músculos sejam mais ativados. Para trabalhar agora com a porção posterior do deltoide, nós temos o crucifixo inverso. É importante que tanto no banco como agora como a Ingrid está executando,
sem o apoio do tronco, você permaneça com as escápulas em neutro para que haja um trabalho potencializado do posterior de ombro. O objetivo não é que as escápulas estejam se movimentando em todo o movimento. E aí, para aumentar um pouquinho a intensidade, a gente pode utilizar a polia, como a Ingrid está fazendo aqui. Perceba novamente, as escápulas dela estão em neutro. O movimento vai ser focado no deltoide posterior. E aí nós temos uma outra variação, onde a gente vai trabalhar juntamente com o posterior de ombro. A gente tem um bom trabalho de core. E numa outra posição, onde vamos trabalhar com outras fibras, com o tronco inclinado, curvado à frente. E agora eu vou mostrar para você algumas variações específicas para manguito rotador. Então vamos ver as variações agora. A rotação interna é um movimento oposto. Então você pode utilizar, como no caso aqui eu vou utilizar um aparelho, uma coluna de um aparelho, você pode usar o espaldar, pode usar qualquer outro local apenas para prender o elástico e vai fazer o movimento iniciando da linha do ombro para dentro, ó, medialmente, sem mexer o cotovelo. Tá? Você vai ver que na tendência é que a rotação medial seja mais difícil de fazer do que a lateral. Essa é uma variação com elástico. Agora eu vou mostrar para você uma variação na polia. Uma outra variação que a gente pode utilizar no fortalecimento do manguito rotador é na polia. Então você vai posicionar a polia na mesma linha da sua mão e vai fazer tanto o movimento de rotação externa quanto o movimento de rotação interna na polia. Aqui é muito importante o seguinte, você não vai conseguir usar muita carga nesse exercício e nem é a intenção utilizar muita carga, apenas manter o controle, é um movimento mais curto, ele não é um movimento tão amplo, porque a nossa capacidade de rotação, tanto interna quanto externa, não é muito grande. Agora eu vou mostrar para você como fazer esse movimento, esse fortalecimento de manguito rotador utilizando halteres. Novamente, você vai ter que utilizar menos carga, é um movimento de estabilização, não é um movimento estético, não é um movimento que vai trazer um grande resultado em termos de rendimento. Você vai utilizar o halter nessa posição aqui, com a sua mão alinhada com o seu cotovelo e vai fazer o movimento de rotação interna, como eu estou fazendo aqui, para baixo, subindo extremamente controlado, tá? É muito importante que você não faça esse movimento, não despenque, e depois você pode fazer o movimento de rotação externa. Aqui, na rotação externa, você não precisa alinhar o peso com o seu cotovelo, você pode parar um pouquinho antes, porque isso vai manter a tensão muscular por mais tempo. Outra forma de você trabalhar o fortalecimento do manguito rotador é fazendo a elevação lateral com os cotovelos flexionados, dessa maneira aqui. Por quê? Quando você estiver com a mão nessa posição aqui, a gravidade vai estar puxando o peso para baixo. E para manter o peso nessa posição, os músculos do manguito rotador vão estar sendo ativados. É fundamental que, independente do seu objetivo, independente da sua idade, do seu sexo ou de quanto tempo você treina, você faça um trabalho de fortalecimento do seu manguito rotador. 90% das lesões de ombro têm origem em músculos do manguito rotador fracos, porque isso vai fazer com que a articulação do ombro fique mais instável, ela literalmente movimente-se fora do seu padrão de eixo e com isso gere lesões. Então, se você quer realmente prevenir lesões e conseguir mais resultados no seu treino de membros superiores, fortaleça o seu manguito rotador. E fica ligado aqui nas nossas dicas do Treino Mestre. Comente abaixo se você tem alguma dúvida ou se você quer saber alguma coisa, quer sugerir um tema, nós estamos aqui para te ajudar. Fique ligado nos próximos vídeos e até a próxima!